que um programador faz em um projeto real? Qual que é a rotina real de um programador aí no mercado de trabalho? Essa foi a pergunta que eu mais recebi lá no meu LinkedIn, onde eu abri uma enquete sobre temas que eu poderia trazer aqui pro canal. E eu entendo justamente essa ansiedade em entender como que é a atuação no mercado de trabalho, principalmente fazer aquela relação dos exercícios que você faz quando você está estudando programação, do que de fato você vai fazer no seu dia a dia como programador. Então a ideia desse vídeo aqui é justamente abordar aí essa rotina sem glamour, realmente falando a verdade de qual é a rotina de um programador, quais são as responsabilidades, quais são as tarefas que você vai fazer no seu dia a dia, para que você consiga se preparar melhor para o mercado de trabalho. Bora pro vídeo! Olá pessoal, bora para mais um vídeo, eu sou a Carol Tequita, seja bem-vindo ao meu canal, a Tequita Dev. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Esse é um canal de tecnologia onde você vai encontrar muito conteúdo que vai te ajudar na sua jornada como programador. E se você não é um programador e gosta de tecnologia, fica aqui porque tem muito conteúdo legal para você. A única coisa que eu te peço é que se esse conteúdo te ajudar, que você se inscreva, que você comente, que você interaja, porque assim você tá dando aquela força pro meu conteúdo, combinado? E sempre no final dos vídeos eu respondo um comentário que deixaram em outro vídeo meu. É através dos comentários de vocês que eu sei de fato que tipo de conteúdo eu devo trazer aqui, então não deixe de comentar se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão. Comenta aí. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal sobre verdades que todo programador deveria saber antes de se tornar programador. Na verdade, o título não era bem esse, mas eram 10 verdades que você precisa saber antes de se tornar um programador. E nesse vídeo eu cito justamente que uma das expectativas que as pessoas criam em relação à programação é que você vai programar o dia inteiro como programador. E isso é uma inverdade. Na verdade, programadores codam menos do que parece. Então, apesar de que quando você está estudando, você está o dia inteiro codando ali, na sua atuação como programador, você vai desempenhar várias outras tarefas, muito além de codificar de fato. É sobre isso que a gente vai falar aqui. O primeiro ponto para a gente entender qual que é a rotina de um programador é entender que tem vários perfis, né, de trabalho que você pode encontrar como programador. Então, alguns trabalhos vão te permitir ser mais autônomos, e quanto mais autonomia, mais responsabilidade, também mais tarefas você pode desempenhar, e outros projetos ali, outros trabalhos você vai ser menos autônomo. Depende muito da empresa, depende muito do tipo de projeto que você está trabalhando, e aí você pode desempenhar tarefas muito específicas ali sem autonomia nenhuma e consequentemente ter uma responsabilidade restrita ali às suas atividades específicas como programador. E é sobre isso que a gente vai mapear um pouquinho hoje aqui. Para eu separar um pouquinho esses perfis ali, é legal entender que como programador você pode trabalhar ali não só em vários locais, mas também em vários tipos de projeto. Por exemplo, eu posso trabalhar como freelancer autônomo, eu posso trabalhar como uma software house, eu posso trabalhar em uma startup, eu posso trabalhar numa empresa um pouco mais robusta, burocrática, um banco. Então, dependendo do porte da empresa, dependendo da natureza dessa empresa, digamos assim, dependendo da natureza do projeto, você vai desempenhar tarefas diferentes. Então, pode ser que um programador que trabalhe numa software house tem uma rotina bem diferente de um programador que trabalha num banco, porque o banco é extremamente burocrático, porque ele tem N tarefas que ele precisa fazer ali em todo o processo de desenvolvimento. Então é legal ter isso em mente, porque dependendo de quanta autonomia você tem, né, as suas atividades podem ser diferentes como programador. Então vamos começar analisando um programador que tem muita autonomia, que é o programador que trabalha como autônomo, freelancer, assim como eu trabalhei 10 anos na minha vida. Então o programador freelancer, ele vai ter muita liberdade, né? A maioria das vezes ele vai trabalhar sozinho, então ele vai ter liberdade para escolher a tecnologia que ele vai trabalhar, ele vai tomar decisões técnicas, ele vai conversar com o cliente, ou seja, pensa ali nas responsabilidades de um programador freelancer. Não só comunicar, negociar com o cliente, entender os requisitos do projeto, né? Fazer então a análise de requisitos, trabalhar ali com profissionais de design para poder criar ali o fluxo da aplicação. Muitas vezes você mesmo vai precisar ser um pouco designer ali, porque nem todo cliente vai ter um budget para investir em profissionais de design para poder fazer fluxos de uma aplicação, né? Então você meio que acaba desempenhando vários papéis como freelancer ali no fluxo de projeto. Acaba que você trabalha de ponta a ponta, desde coletar os requisitos até entregar o projeto final. Na maioria dos projetos, pode acontecer de você trabalhar como freelancer em um projeto específico, onde você vai trabalhar em um time, que tem uma equipe e tudo mais, né? E que você vai trabalhar em tarefas de um projeto específico. Isso já aconteceu comigo. Mas na maioria das vezes,
vezes, quando você atende principalmente um cliente final, você vai ter que fazer o projeto de ponta a ponta, ou seja, negociar com o cliente, entender os requisitos do projeto, né? Dali você vai rascunhar, montar o escopo daquilo que você vai desenvolver, aprovar isso com o cliente, né? Conversar com o designer para poder construir aquele fluxo, e aí você vai desenvolver, você vai validar, você vai testar aquela aplicação para poder entregar aquilo para o cliente. É claro que nesse ponto, assim como eu disse, o programador em si, ele desempenhou vários papéis que vai além da programação. Então, esse ponto é importante entender. Quanto mais autonomia, também mais responsabilidades você acaba assumindo. Então, eu como freelancer, eu tomava decisões técnicas, eu testava, eu negociava com o cliente, eu desempenhava vários papéis ali de um time de tecnologia, como por exemplo QA, Tech Lead, né? E até Product Owner, você acaba desempenhando esse papel ali na negociação com o cliente. É por isso que eu acho que a carreira freelancer ela é bem desafiadora, mas ela te permite crescer em vários sentidos, né? Então você consegue trabalhar muito bem as suas soft skills, de trabalhar a comunicação com o cliente, né? De conseguir de fato ter uma comunicação assertiva e muito além disso, entender, né, como que você pode contribuir para a criação daquele produto. Então você como freelancer, trabalhando em um projeto, você tem muita liberdade ali sobre o produto final, né? E isso é muito legal, isso faz você crescer em vários sentidos, né? E essa habilidade ali de trabalhar como freelancer, desenrolada, proativa, me ajudou muito, inclusive depois, quando eu deixei de ser freelancer para trabalhar ali em empresas. Então, as soft skills que eu desenvolvi, né, as habilidades que eu desenvolvi sendo freelancer, pela autonomia que eu tinha, me ajudou a me destacar nos processos ali para conseguir oportunidades, inclusive no projeto que eu tô hoje da Riot Games, o fato de ter sido freelancer, proativo, de trabalhar assíncrono, fez total diferença para que eu conseguisse estar hoje trabalhando na Actin no projeto da Riot Games. Inclusive depois que eu larguei a carreira freelancer e comecei a trabalhar dentro das empresas mesmo, eu vi a diferença gritante que tinha do meu trabalho como freelancer, da minha autonomia que eu tinha naquele projeto em relação à minha atividade como programador em um projeto específico, de uma empresa específica ali, executando tarefas específicas, né? E aí já vamos falar aqui de um outro perfil de trabalho, né? E se você estiver trabalhando como programador, numa empresa mais burocrática, numa empresa mais robusta ali, sem tanta autonomia, né? O extremo, você não tem autonomia quase nenhuma, porque a empresa tem muitos processos. Então, quanto maior era a empresa nesse sentido, quanto mais burocrática é a empresa, mais processos ela vai ter e normalmente, né, papéis específicos para serem desempenhados ali no processo de desenvolvimento de software. Então, você como programador, você vai ter uma limitação de responsabilidades, também uma limitação de atuação. Então, por exemplo, em uma empresa de grande porte, você como programador dificilmente vai tomar decisões de escolha de tecnologia. Só cargos de liderança, especialista, tech lead ali que vão conseguir tomar esse tipo de decisão ali num time, porque são decisões ali que implicam diretamente também no negócio, né? São decisões de engenharia que são importantes, mas que podem impactar também no negócio. Então, você não vai ter liberdade para escolher bibliotecas para trabalhar, digamos assim, né? Se você precisar utilizar uma biblioteca de terceiros, você vai ter que estudar muito bem isso para poder propor para o seu time. Então, o papel de um programador, fora outros papéis como tech lead ali e outros níveis de senioridade, mais de liderança como especialista, ele vai ser meio que focado no desenvolvimento em si, em executar tarefas ali, né, e fazer entregas durante o processo de desenvolvimento. E aí já vai uma diferença muito grande, porque as tarefas, elas já vão chegar meio que refinadas para você. Então, sempre que você for trabalhar, você vai ter tarefas com escopos definidos para serem executados, e normalmente são escopos pequenos. Essas tarefas foram quebradas para que você consiga executar elas. E falando de um ponto bem importante, é muito difícil você trabalhando numa empresa desse porte, você começar um projeto do zero. Então, muito provavelmente, você como programador, entrando numa empresa de grande porte ali, você vai trabalhar num código já existente para poder trabalhar ali em implementações. Essas implementações, elas podem ser tanto novas implementações dentro de um código que já existe, né? Alguma alteração em uma implementação que já exista ou correção de bugs em implementações que já existam, né? Então, você pode trabalhar esses 3 tipos de tarefas ali como programador. E sempre essas tarefas precisarão ser validadas. Então, dependendo da empresa, você vai ter o QA, né, que é o analista de qualidade, para validar a sua tarefa, passar por testes. Dependendo da empresa, esse processo pode ser muito burocrático. Então, muito além da sua tarefa ali, vamos supor, você como programador, você recebeu uma tarefa para você implementar ali um algoritmo específico de cálculo de preço em uma função ali que já existe dentro de um sistema ali de back-end, vamos supor. E aí você vai implementar aquela função específica e aí alguém vai precisar validar essa tarefa.
né? Isso pode variar muito de empresa para empresa, mas quanto maior a empresa, mais processos você vai ter justamente para garantir a segurança ali e garantir a funcionalidade daquilo que está sendo entregue. Então, normalmente o que acontece é que você vai ter profissionais específicos para validar, por exemplo, um analista de qualidade, e dentro dessa qualidade a gente pode ter desdobramentos também, né? Então, não só validar a funcionalidade, mas também, por exemplo, acessibilidade. Se você estiver trabalhando com interface, seja com web ou aplicativo, em empresas grandes, normalmente você tem ali a validação de acessibilidade ali para ver se aquela interface está realmente acessível ali. E também tem passos de segurança, etapas de segurança que podem ser executadas por ferramentas, né, que rodam ali automaticamente e te dão esse feedback de segurança, quanto um time específico que vai testar ali para ver se aquela implementação está segura antes disso ser lançado. Então dá para entender que o programador ele tá ali meio que no meio do processo, né? As histórias chegaram refinadas do programador, ele vai executar essa tarefa e depois tem vários outros processos dependendo ali da empresa, né? Então, basicamente, o seu dia a dia como programador, ele vai ser analisar as tarefas que devem ser feitas, seja bug, seja implementação, para que você consiga codificar e fazer a implementação de fato e colaborar com o time, conversar com o time, né? Você pode ter que colaborar com o time de design, de repente o time de design quer tirar alguma dúvida técnica de implementação. Pode ser que você também participe ali do que eles chamam de refinamento, né? Que é quando o produto chega com uma implementação que deve ser feita e ali o time técnico vai avaliar a viabilidade, como implementar. Você pode participar desse processo de refinamento, né? Dar o seu feedback, entender para poder fazer a quebra daquele escopo. Além disso, executar a tarefa de fato de implementação, que é codificar ali de fato e garantir a qualidade da sua entrega. Então, muitas empresas também exigem ali que você faça testes unitários como pré-requisito ali da entrega. E sempre que você entrega uma tarefa, ela precisa ser validada. Então, alguém vai validar essa tarefa para que essa tarefa de fato ali seja considerada como concluída. Então, dentro de um time de engenharia, de uma empresa grande, você vai ter vários papéis. Tech Lead, você vai ter ali Scrum Master, você vai ter ali o Product Owner, você vai ter vários papéis ali que vão desempenhar funções diferentes e você como programador vai ter uma responsabilidade mais limitada, mas ainda assim você vai executar outras tarefas além de codificar de fato. Esse é um ponto bem importante, porque quando a gente fala que você vai trabalhar em um projeto que já tem código ali pronto, muitas vezes você passa a maior parte do tempo entendendo a implementação para escrever 2 ou 3 linhas de código e aí conseguir ali implementar aquilo que está sendo pedido ou corrigir aquilo que está sendo pedido, né? Então, no fim do dia, se você for contar quantas linhas de código você codou, muito pouco. Você passou a maior parte do tempo analisando, entendendo para poder codificar e entregar aquela implementação. Você já deu uma olhadinha na pesquisa salarial do Código-Fonte TV para 2023? Eu já gravei um conteúdo sobre isso, analisando toda essa pesquisa. Lá dá para tirar alguns insights e dá para a gente entender realmente que a quantidade de profissionais que trabalham com mobile é muito menor do que profissionais que trabalham com front-end ou back-end. Isso só comprova realmente que essa é uma das áreas mais carentes de profissionais do mercado de tecnologia. O mercado hoje está muito competitivo para iniciantes, de fato, não está esse oba-oba, você precisa se destacar na multidão de pessoas que estão querendo a sua primeira oportunidade, né? E nesse sentido, ter uma formação completa ali que vai te dar todo o suporte, com certeza faz a diferença. A Backfront Academy possui o primeiro bootcamp focado em desenvolvimento mobile iOS em português que você vai encontrar ali. As aulas são ao vivo, mas elas também ficam gravadas para você assistir depois. Você também tem acesso a mentorias de carreira e suporte, além da metodologia que é focada em prática, onde você vai ter a possibilidade de desenvolver vários projetos que vão ser inclusive portfólio ali para te ajudar a conseguir a sua primeira vaga. E é importante dizer que esse bootcamp, ele abre turmas pouquíssimas vezes no ano e vai abrir uma turma agora em julho. Então, essa é a oportunidade que você tem para poder garantir a sua vaga. Se você quiser saber mais sobre o bootcamp em desenvolvimento mobile da Backfront Academy, é só acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição e também vai ter um QR Code aqui na tela. Entendendo um pouquinho de como essas tarefas chegam para você, que elas já vão chegar quebradas ali, como que isso funciona, né? Então vamos supor que você tem que fazer uma nova implementação, né, que o time de produto quer implementar uma landing page ali. O time de produto quer implementar uma funcionalidade inteira. Essa funcionalidade, ela vai ser refinada, ela vai ser quebrada, né? Então, nesse processo, existe uma certa validação técnica. O time de produto chega com o que deve ser desenvolvido e aí o time técnico vai fazer aquela análise, vai quebrar aquele escopo, vai entender a viabilidade daquilo para poder quebrar em pequenas tarefas que vai ser executado ali pelo time de engenharia. Em algumas empresas, os desenvolvedores participam desse processo ativamente, mas em outras empresas, a responsabilidade de fazer esse refinamento
alinhamento técnico pode ficar centrada em um único papel na sua squad, como por exemplo o Tech Lead. Então pode ser que no seu projeto você simplesmente chegue e as tarefas já estão refinadas com todas as informações que você tem que fazer e você não participa desse processo mais técnico para validar e quebrar essas tarefas. E o que seria quebrar essas tarefas? Nesse exemplo da landing page, seria simplesmente quebrar ali tudo que deve ser desenvolvido em tarefas pequenas, como por exemplo, se eu tenho uma landing page ali com várias seções, eu posso segmentar o desenvolvimento por seção. Então, primeiro a gente vai desenvolver o topo da página, e aí vamos desenvolver o componente X, Y e Z, vamos desenvolver só o HTML e CSS para cada componente. Depois ali eu vou passar para o JavaScript de cada componente, e aí assim eu vou segmentando, eu vou quebrando em passos as tarefas que devem ser executadas para que no final eu tenha um todo. É por isso que essa quebra de histórias é muito importante e normalmente ela é feita ali por um engenheiro que tenha mais experiência, que consiga ter uma visão melhor para poder justamente quebrar e refinar essas tarefas para que você consiga fazer essas tarefas. Então você como júnior ali, um time, muito provavelmente as tarefas já vão chegar refinadas, quebradas, com todas as informações que você precisa, né, no mundo ideal, para que você consiga começar a trabalhar nessa implementação. Essa rotina que eu citei em uma grande empresa mais burocrática já é bem diferente se você trabalhar, por exemplo, numa software house. Uma software house, ela não tem um produto dela, ela meio que fabrica software para outras empresas. Então uma empresa chega lá e fala, eu quero um aplicativo tal, essa software house ela vai produzir aquele aplicativo, ela vai desenvolver aquele aplicativo, né? A rotina de um programador numa software house é bem diferente, porque normalmente ele tem mais autonomia, que a empresa é menor, tem menos processos, e ele vai desempenhar ali mais papéis consequentemente. Outro ponto muito importante é que normalmente um programador que trabalha numa software house, ele não trabalha especificamente em um projeto. Então ele pode ter que trabalhar em vários projetos paralelos de clientes ali daquela software house e consequentemente trabalhar com tecnologias diferentes também. E outro ponto importante é que trabalhando numa software house ou numa startup também, você vai entender que o time de mercado é muito mais rápido. Então quando você tem menos burocracia, menos processo, as entregas são mais rápidas, né? O que pode fazer você pensar quando você entrar em uma grande empresa que tudo demora muito tempo para ser pronto. Eu lembro que eu tive esse choque muito grande de realidade, porque normalmente eu como freelancer ou trabalhando como terceirizado em software house, a gente entregava aplicativo assim em 3 meses, aplicativo de 40, 50 telas. E depois trabalhando em empresas maiores ali, por exemplo, trabalhei no Itaú, agora tô trabalhando na Riot, você entende que tem todo um processo, né, que realmente demora muito tempo para você entregar as features, porque tem toda uma validação, tem todo um processo de discover, de maturação da feature ali em relação ao produto, né? UX, UI, vai para desenvolvimento, validação, QA, segurança, ou seja, todo um processo para chegar lá, e isso torna muito mais lento, né? E a sensação também que você vai ter trabalhando em times maiores é que tudo pode demorar muito mais tempo para ser modificado. Por exemplo, eu preciso alterar ali uma label específica ali do meu campo. Você vai entender que independentemente do tamanho da alteração, todo o processo burocrático tem que ter seguido. Então, às vezes vai parecer absurdo que para alterar uma lei você tem que passar por tudo, mas realmente você tem que passar por tudo porque existe um processo para garantia ali da qualidade daquilo que vai ser entregue, que é muito diferente de uma software house, onde você tem muito mais liberdade e autonomia para poder entregar aquilo. Então, eu já trabalhei também como terceirizada em software house, em vários projetos ali, como freelancer ali, e é realmente muito diferente. Cada projeto tem uma stack diferente, tem necessidades diferentes e você acaba fazendo muitas coisas. É claro que trabalhando como programador em uma software house, você dificilmente vai ter uma relação direta com o cliente. Você é um programador, né? Tem equipe de atendimento, etc. Mas você vai desempenhar com certeza outros papéis. No time que eu trabalhava, por exemplo, a gente não tinha um QA, um analista de qualidade. Então o próprio desenvolvedor era responsável por testar aquela feature, né? Então acaba que você desempenha outros papéis e também tem mais autonomia para tomar decisões técnicas de como implementar aquilo, a melhor forma de implementar aquilo. Isso é muito legal porque isso te permite experimentar e crescer em vários sentidos, mas por outro lado você acaba, né, tendo mais responsabilidades. Então eu diria que um programador em uma software house parece muito mais com um programador autônomo freelancer, né? Você vai trabalhar em vários projetos, você vai ter mais liberdade, você vai desempenhar outros papéis que não é só codar ali de fato, né? Você vai se desenvolver em outros sentidos, né? E um outro ponto importante de se falar é que tanto trabalhando em software house como freelancer, você vai entender que os escopos dos projetos são menores. Então são projetos que têm escopos definidos, né?
Então você não vai entrar ali no desenvolvimento ágil de fato, onde a melhoria contínua, você vai pegando feedback e melhorando, né? Porque a empresa, ela precisa ter um escopo para entregar aquilo de fato. Então, normalmente os escopos eles já são definidos, né? É meio waterfall, você não tem muito o que fazer ali no desenvolvimento. Você vai desenvolver aquele escopo e vai entregar ali para o seu cliente, né? Terminado isso, pode ser que o cliente queira alguma manutenção no seu projeto e aí você tem um contrato de manutenção que você vai dar manutenção naquele software. Mas os projetos eles são muito mais rápidos no sentido de desenvolver e entregar e aí vai pro próximo. Você vai rotacionando ali nos projetos, trabalhando como freelancer ou trabalhando em uma software house. O que é bem diferente de um programador que trabalha em uma empresa maior, que tem o seu produto de fato, porque ele pode passar ali 10, 20 anos trabalhando ali no mesmo código, na mesma funcionalidade ali. Ele não vai ficar pulando de projeto. E outro ponto importante de se trabalhar em uma empresa é entender ali que a partir do momento que o software está no ar, os bugs acontecem. Então tem muita priorização de bugs. Você vai entender que, sei lá, mais 50% das tarefas que você vai executar, se o produto já está em produção, é justamente manutenção, é justamente correção de bug, né? E por isso que é muito importante, por isso que essas empresas valorizam muito qualidade de software, né? Imagina só, está corrigindo um bug, precisa fazer uma alteração num código, você acaba alterando um código que afeta outra parte do projeto. Então, nesse sentido, os testes unitários eles vão garantir o funcionamento do todo, para eu ter certeza de que eu mexi nessa parte do código, mas isso não afetou ali outras partes do meu código. Eu consigo garantir o funcionamento da menor unidade ali de lógica do meu código. Já em uma software house, ali pelo menos no tempo que eu trabalhei como software house ou como freelancer, é muito difícil você priorizar escrever testes. Principalmente porque isso exige tempo, então muitas vezes o cliente não quer pagar para você escrever testes, então isso acaba sendo despriorizado. Então tem uma diferença muito grande de um papel de um desenvolvedor quando você pensa qual que é a atuação de um programador em um projeto real. Vai depender muito ali de que tipo de projeto você está atuando. Se é como autônomo, se é numa software house, ou se é numa empresa de fato com mais burocracia, com menos autonomia. Quanto menos autonomia você tem, mais processos você tem, mais o trabalho específico que você vai fazer ali com responsabilidades específicas naquele projeto. Esse é até um ponto para você pensar, porque se você não gosta de executar ali pequenas tarefas específicas e sem autonomia, talvez você deva procurar um perfil diferente de trabalho, às vezes uma startup que te dê mais autonomia, às vezes uma software house, às vezes freelancer, para que você consiga se experimentar e se desenvolver em outros sentidos também. Então, resumindo, qual que é o papel de um programador em um projeto real? Análise, refinamento técnico, você pode participar ou não desse refinamento técnico, a codificação de fato, a implementação de fato, seja a codificação de uma nova feature, de uma implementação ou até correção desses bugs, colaboração com o time em geral, trabalhar com outros papéis ali dentro do seu time, seja o analista de qualidade, seja a galera de produto, de design, você vai precisar colaborar para que aquele produto seja desenvolvido. Testar também é importante, então você vai precisar testar tudo aquilo que você está desenvolvendo, né? Não só testar de fato, mas escrever testes dependendo ali, assim como eu falei, do porte da empresa. Você com certeza também vai atuar na manutenção de código, então não só fazer coisas novas e empolgantes, mas corrigir bugs cabeludos que você vai passar ali 10 horas para descobrir que é uma linha só que você tinha que alterar, então isso acontece bastante. E outro ponto que você pode trabalhar como programador é monitoramento, ou seja, monitorar os erros que acontecem no software para ver se tem algo que precisa ser corrigido com urgência ali, pensando que aquilo está em produção, né? Não é toda empresa que te dá essa responsabilidade como programador, né? Isso é mais atribuído a cargos, sei lá, tech lead ali, que ficam ali realmente centrados nesse tipo de monitoramento, mas pode acontecer em algum momento que você precisa sim estar monitorando esses serviços ali, monitorar a saúde do software em si. Agora acho que deu para ver o quanto de coisa que um programador faz que vai muito além de codificar de fato, vai muito além de escrever linhas de código, de resolver problemas pequenos. Então a atuação de um programador em termos de desenvolvimento de software é muito maior do que isso. Eu queria entender de você, o que você achou desse conteúdo, o que você tem para agregar aqui, não deixe de comentar, feedback, ideia ali de novos conteúdos. E assim como é de costume, eu vou responder um comentário que deixaram em outro vídeo aqui do canal. O comentário da Jamile. Tô em transição de carreira, saindo da publicidade, indo para tecnologia, comecei com curso de desenvolvimento de softwares, estudando JavaScript, HTML, CSS, Doom, Node, React, SQL. Você acha que esse é um bom começo para depois seguir a carreira de jogos? Pretendo depois do curso estudar C# Unity e seguir a carreira de
desenvolvimento de jogos. PS, foi por causa dos seus vídeos que eu criei coragem de iniciar minha transição de carreira. Obrigada pela inspiração. Poxa, eu fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de comentário. Eu fico muito feliz de ter te inspirado de alguma forma. E sim, Jamile, essa é uma ótima estratégia, principalmente pensando naquilo que eu falei em relação ao mercado de jogos aqui no Brasil, que às vezes é difícil você conseguir essas primeiras oportunidades. Então você tá entrando numa área que tem muita demanda, principalmente freelancer, você pode pegar várias demandas ali para você conseguir rentabilizar ali, começar a ganhar dinheiro para que você possa investir na sua carreira de jogos. Foi isso que eu fiz, isso que funcionou para mim e com certeza desenvolvimento full stack é uma ótima área para você investir ali, para você poder não só trabalhar em empresas, captar freelancers, você abre um leque muito grande de possibilidades ali de atuação. Eu só diria para você ter um planejamento de como que você vai priorizar o estudo ali no desenvolvimento de jogos, porque pode acontecer que ao longo do processo ali seja muita coisa que você está aprendendo, você vai deixando isso ali de lado. Então, eu diria para você ter um plano de como que você vai priorizar o desenvolvimento de jogos para que você possa ali, em um futuro breve, começar a atuar com isso também. Eu espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida, Jamile. Muito obrigada pelo seu comentário. Se você tem alguma dúvida, não deixe de comentar, assim como é de costume, ó. Esse conteúdo foi útil para você? Se inscreve que a gente vai se encontrar toda semana, tem muito conteúdo legal aqui pra você. E antes de eu me despedir, eu vou indicar outros 2 conteúdos pra você assistir aqui na sequência. Um desses conteúdos vai ser justamente esse vídeo que eu gravei falando sobre o mercado de desenvolvimento de jogos aqui no Brasil. Se você tem interesse em entrar nesse mercado, não deixe de assistir esse vídeo que eu conto a minha experiência. E o outro vídeo vai ser uma recomendação do YouTube. E agora eu vou editar alguns vídeos pra postar no meu Instagram. Se você não me segue, já me siga por lá, hein?